Fala galera, aqui quem fala é Elisa e eu, Elisa, junto com meu colega Alfredo, criamos a página Medisintetase, que objetiva dar videoaulas de assuntos de medicina para vocês, para facilitar o estudo de vocês. A gente decidiu começar pelo topo, pela parte superior do nosso corpo, a cabeça, e nada mais justo do que falar sobre a neuroanatomia. É sobre essa matéria que a gente vai estar aí começando e espero que vocês curtam. Qualquer dúvida vocês deixem no comentário que a gente responde, ou pode vir falar pessoalmente comigo. Os slides foram feitos por mim e é um tema que eu gosto bastante. Além do mais, eu demorei bastante para criar esse vídeo, porque eu comprei microfone, eu tive que adaptar todo o meu computador para dar essas videoaulas, então por isso ele demorou um pouquinho, mas eu acredito que os próximos serão mais rápidos, já devido à adaptação. Vamos lá? Então esteja comigo, galera. Bora! Bom, a gente vai começar falando sobre medula espinhal. O que eu tenho que saber sobre a medula espinhal? A medula espinhal é o componente caudal da parte central do sistema nervoso. Ela surge a partir do bulbo no forame magno do crânio. Ela apresenta duas ligeiras protusões no segmento cervical e lombar, as chamadas intumescência cervical e intumescência lombosacral. A gente vai ver no desenho. Vamos lá. Então, aqui vocês conseguem ver a intumescência cervical e a intumescência lombar ou intumescência lombosacral. Elas recebem esse nome devido à localidade. Intumescência vem de protusões. Para que elas servem? Elas servem para acomodar raízes adicionais dos nervos espinhais destinados, respectivamente, aos membros superiores e inferiores. Como assim, Elisa? Não estou entendendo. A intumescência cervical, ela acomoda raízes dos nervos espinhais destinados aos membros superiores. A intumescência lombar acomoda raízes dos nervos espinhais destinados aos membros inferiores. Por fim, nesse slide, você tem que saber que a medula espinhal ela termina no cone medular a nível da vértebra L2. Isso é importante para estudo de anestésio, porque as anestesias são feitas abaixo de L2, certo? Bom, aqui a gente tem um corte transversal da medula espinhal. Metaforicamente, eu tenho a borboleta amarela e coisinhas em bege. Vamos dar nome a isso. Em toda a extensão da medula espinhal, existe uma coluna central de substância cinzenta, disposta na forma de H, constituindo 4 cornos. Foi o que eu chamei de borboleta amarela. E são circundados por colunas de substância branca, os funículos. Foi o que eu chamei de coisinhas em bege. Beleza, então a borboleta amarela representa a substância cinzenta e as coisinhas em bege representam a substância branca. Por que substância branca recebe o nome de substância branca? A substância branca, ela recebe esse nome porque os axônios eles parecem brancos devido a uma camada de mielina gordurosa. Já a substância cinzenta, ela consiste em grande parte em corpos celulares neuronais e neuroglias, além de fibras amielínicas, que não têm mielina, por isso, substância cinzenta. O que mais, Elisa? Bom, é importante saber que a quantidade de substância branca, ela diminui à medida que a medula espinhal progride no sentido caudal, particularmente em corte realizado na região sacral. Hã? Não entendi nada. Calma. O que eu quis dizer com essa frase? Eu quis dizer que a nível sacral, a substância branca ela é muito menor, está em menor quantidade do que a nível cervical, diferentemente da substância cinzenta. A substância cinzenta em nível sacral está em muito maior quantidade do que a nível cervical. Vamos falar dos cornos que eu citei logo ali em cima. Primeiro, o corno posterior, os cornos posteriores, eles recebem processos centrais dos neurônios sensitivos. Eles estão localizados ali na ponta mais fina da asa da borboleta,
logo no início do H. Já os cornos anteriores, essas bolsas maiores no final da asa da borboleta, certo? No final do H, os cornos anteriores, eles consistem em neurônios motores inferiores, que representam a via comum final para os comandos motores destinados aos músculos esqueléticos. E por fim, os cornos laterais, eles estão nessas entradinhas, na lateral, obviamente. E eles só existem na parte torácica e na parte lombar superior da medula espinhal. E incluem nervos motores autônomos que inervam os músculos lisos dos vasos, das vísceras e das glândulas. Bom, esses 6 minutos aí de medula espinhal é bem resumido comparado a tudo que você deve estudar, que você deve aprofundar, certo? Lembrando que a gente só faz um resumo e um foco no que é mais importante, o que a gente acha de mais importante. Vamos dar continuidade com a nossa videoaula agora, falando do tronco encefálico. Aqui está o tronco encefálico. Quem constitui o tronco encefálico? O tronco encefálico ele inclui o diencéfalo, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Ele não inclui o cerebelo. Perceba, ele não inclui o cerebelo. Mas, Elisa, você não vai falar de cerebelo, então? Vou falar de cerebelo. No final? Mais no final. E rapidamente, mas vou estar falando sim de cerebelo. Qual a localização do tronco encefálico? A partir do tegmento do mesencéfalo, de cada lado do aqueduto do mesencéfalo até o bulbo. Agora, eu quero falar sobre uma rede difusa aí localizada, chamada de formação reticular. A formação reticular ela é importante, mas a função dela. E, na verdade, tudo que eu estou falando e vou falar é sobre funções. Por quê? Se você tem a doença, você sabe pela doença que área atingiu se você souber a função. Por isso que eu dou foco na função. A formação reticular, voltando, né? Isso foi uma digressão, mas a formação reticular é uma rede difusa que constitui o centro burocrático do encéfalo e está associada à consciência, ao estado de alerta e ao sono. Repetindo, a função, então, consciência, estado de alerta e o sono. Além do mais, ela está envolvida em muitos reflexos viscerais e somáticos, como os respiratórios e os cardíacos. Continuando o nosso estudo sobre tronco encefálico, eu vou falar sobre o mesencéfalo, que nessa imagem ele está ali superiormente com aquelas 4 bolinhas, certo? Essas 4 bolinhas, elas são os colículos superiores acima e os colículos inferiores abaixo. Os colículos superiores, eles possibilitam os reflexos visuais e os colículos inferiores, os reflexos auditivos. Como eu gravei isso? Eu gravei lembrando que o olho está acima, está superiormente, logo, colículo superior. E, portanto, então, o colículo inferior está relacionado ao outro, à audição. Além do mais, os pedúnculos cerebelares superiores, aí localizados, eles consistem em tratos espinocerebelares e outros tratos ascendentes. Para mim, o mais importante de mesencéfalo é isso. Nessa imagem, a gente tem a vista antero e inferior do tronco encefálico. Em vermelho, a gente pode localizar a ponte, a letra F ali. O que eu tenho que saber sobre ponte? Os núcleos dos nervos cranianos 5, 6, 7 e 8 estão localizados aí, na ponte. Repetindo, núcleos dos nervos cranianos 5, 6, 7 e 8. Em verde, a gente tem o bulbo. E no bulbo é importante saber a decussação das pirâmides. É uma localidade onde as vias se cruzam. Importante por quê? Para seu futuro estudo em neurologia ou mesmo em neuroanatomia,
certo? Guarde decussação das pirâmides, entendido? O bulbo também controla os centros da respiração, frequência cardíaca e função vasomotora. Aqui estão também os núcleos dos nervos cranianos 8, 9, 10, 11 e 12. 8, 9, 10, 11 e 12. Falei que eu ia falar de cerebelo bem rapidamente, mas chegou a hora. O cerebelo ele consiste em 2 hemisférios, com um córtex cerebelar e um arranjo de substância branca tridimensional em formato de árvore, chamada de árvore da vida. Elisa, árvore da vida, aquela que eu faço tatuagem? Não, outra árvore da vida. Procura aí no Google o arranjo cerebelar chamado árvore da vida. Vamos continuando. O cerebelo ele está relacionado com o equilíbrio e o sentido de posição, os movimentos finos, o controle do tônus muscular e a coordenação geral da atividade muscular em resposta à aferência proprioceptiva e ao tráfego descendente proveniente dos centros superiores. Isso eu queria que vocês soubessem de cerebelo. Vamos para o nosso último assunto, o encéfalo. Bom, o que a gente precisa saber de encéfalo? Primeiro, a gente precisa numerar 4 elementos principais do encéfalo. Um córtex cerebral externo de substância cinzenta, cuja topografia revela fissuras, giros e sulcos. Número 2, a substância branca subcortical subjacente. Número 3, massas individualizadas de substância cinzenta na base do cérebro, os núcleos da base. E número 4, os ventrículos laterais nos hemisférios cerebrais. O córtex cerebral ele divide-se em 4 lobos, delimitados por sulcos ou fissuras. O lobo frontal, que está em azul nesta imagem, o lobo parietal, em amarelo, o lobo temporal, em verde, e o lobo occipital, em rosa. Bom, vou falar sobre cada um e sua função. Os neurônios do lobo frontal, eles participam nas funções intelectuais, no comportamento e nos estados emocionais, na olfação e memória e na articulação de sons, como a fala, e nos movimentos voluntários pelo giro pré-central. No lobo parietal, a gente tem o giro pós-central, que está relacionado com a percepção sensitiva do corpo. Já o lobo temporal está relacionado com a interpretação da linguagem e a audição. Ele constitui também uma importante área de processamento da memória. Por fim, o lobo occipital, ele recebe, interpreta e discrimina estímulos visuais provenientes do trato óptico e associa esses impulsos visuais a outras áreas corticais. Estamos finalizando nossa videoaula e tem 2 assuntos que eu gostaria de falar a mais. O primeiro deles é o sistema límbico, sua função e seus componentes. O sistema límbico ele tem como função a expressão dos estados emocionais, como seu medo, a sua raiva, o amor e as suas paixões. As áreas que o incluem são o córtex orbital e a parte medial do córtex pré-frontal, o giro do cíngulo da parte medial do córtex frontal, o giro parahipocampal da parte medial do córtex temporal e a amígdala. Beleza, por fim, para encerrar nossa videoaula, eu queria dizer que o hemisfério esquerdo ele é gêmeo do hemisfério direito, só estruturalmente. Não entendi. Veja bem, os hemisférios cerebrais eles aparecem estruturalmente como imagens especulares um do outro. Porém, isso não se aplica funcionalmente. Bom, para você entender isso, eu vou dar um exemplo simples. A área de Broca. Por exemplo, a área da fala de Broca, ela tende a se desenvolver somente no lado esquerdo. Por isso que o lado esquerdo não é igual ao lado direito funcionalmente.
Espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado e qualquer dúvida deixe nos comentários. Meu muito obrigada e até mais!